Malafaia. Eu queria que você o recebesse na vida e colocasse ele, irmão. Aleluias. Aleluia. Você tá feliz? Tá feliz, gente? Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus por essa manhã. Uma manhã de vitória, um dia que o Senhor reservou para nós estarmos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a fazer. Ele já começou a fazer. Como nós ouvimos nessa manhã, o homem do meio está aqui, amém? E é por Ele que nós estamos, é para Ele que estamos. A honra é dEle, a glória é dEle, a adoração é dEle, amém? Eu quero te convidar para que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, também no capítulo de número 45. Enquanto você abre esse texto, eu quero aqui agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade. E eu faço isso nessa manhã agradecendo aos nossos líderes, ao Bispo Abner, à Bispa Marvi, que mais uma vez nos autorizaram, aprovaram o nosso nome e nos franquearam esse altar, esse púlpito. Quero aqui também agradecer ao pastor Gesonias, evangelista Celeide, que sabem do meu carinho, da minha gratidão. Deus abençoe as suas vidas, continue sustentando. E eu aproveito para aqui cumprimentar cada coordenador, cada jovem, cada um. Vocês sabem, eu tenho tido a oportunidade de estar em algumas igrejas e cada uma que eu vou é uma alegria conhecer tantos jovens compromissados com o Senhor. Então que Deus abençoe a cada juventude que veio de tão longe, que se esforçou, que fez sorteio, que arrecadou dinheiro o ano inteiro para estar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vocês estão felizes mesmo, gente? Então, vamos combinar que agora não é hora da gente se mexer, né? Vamos combinar para a gente poder ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Hoje, 1h37 da manhã, eu anotei. Eu estava terminando o esboço da mensagem quando Deus disse uma frase no meu coração. 1h37 da manhã, e aí eu tive que fazer outra mensagem. Mas quem sabe o que precisa ser dito não sou eu, é o Senhor. Então eu creio que essa palavra, ela tem um propósito muito grande na sua vida. E por isso eu peço que você esteja atento para aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Gênesis capítulo número 37, verso 32. Até o verso de número 34 vai dizer assim: E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho José. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Gênesis, capítulo número 45, versos número 26 até o verso número 28. Vai dizer assim: Então anunciaram a Jacó, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não acreditava. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Jacó: Basta, ainda vive meu filho José.
Eu quero que você repita uma frase comigo, que foi a frase que o Espírito Santo falou comigo às 1h37 da manhã. Repita comigo: permaneça vivo. Mesmo quando pensarem que você morreu. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração e colocar a outra mão na sua mente. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, porque nós estamos aqui por causa da tua presença. Nós não viemos aqui por causa de homens, nós não viemos aqui em busca de atrações, mas nós viemos aqui porque sabíamos que o Senhor estaria aqui antes mesmo de nós chegarmos. Nós viemos aqui porque sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, para onde nós poderíamos ir, aonde mais poderíamos estar, se não neste lugar, para ouvir através do Teu Espírito Santo as palavras que produzem vida, as palavras que produzem vida, as palavras que produzem vida. E por isso nós dizemos, Senhor, nesse dia, que nós só estamos aqui por causa da Tua presença. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos resgatou. E nós não queremos e não vamos dividir a Tua glória com ninguém, Senhor. Nós estamos levantando, nós somos uma geração, ó Pai, que está se levantando para declarar a cada dia que nós não vamos negociar ou dividir a Tua glória com ninguém, porque é o Senhor que manda, é o Senhor que é o dono das nossas vidas, e nós não vamos deixar nada, nem ninguém ocupar o Teu lugar nos nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa hora toda distração, tudo aquilo que possa vir para trazer confusão ou para tirar a atenção seja repreendido agora. Esse lugar já está cheio da Tua glória e nós damos uma ordem no mundo espiritual, que não haja espaço para nada além da manifestação da Tua presença. Que cada vida, que cada coração aqui venha a ser profundamente tocado e venha a ser profundamente transformado, e que o Teu propósito estabelecido através dessa palavra venha se cumprir para a glória do Teu nome. E os que concordam podem dizer amém? Antes de você assentar, você vai repetir mais uma vez comigo: permaneça vivo, mesmo quando pensarem que você morreu. Amém. Senta aí. Se puder só melhorar um pouco o retorno do microfone. Todo mundo aqui conhece a história de José, amém? E por uma questão de tempo eu vou dar uma encurtada para que a gente possa prosseguir naquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós conhecemos a história de José e sabemos que José era o filho querido de Jacó. Jacó amava José de forma especial porque José era filho de Raquel, a mulher que ele amou. E ele foi fruto de um milagre, porque Raquel não podia ter filhos. José também tinha um carinho especial do seu pai, porque a Bíblia vai dizer para nós que José era muito correto. E que tudo aquilo de errado que acontecia, José contava a seu pai. E aí o texto vai dizer para nós que um certo dia, os outros irmãos de José estão apacentando o gado do seu pai. E seu pai manda então que José vá até eles, para saber o que estava acontecendo e traga trazendo notícias. Só que a Bíblia também conta para nós que antes disso, José havia tido 2 sonhos. E José compartilha os seus sonhos com seus irmãos. E ao compartilhar os seus sonhos com seus irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que os seus irmãos não podiam suportar a José tamanha inveja, o ciúme que eles sentiam por José, por ele ser querido, por ele ser fiel e por ele ser um homem, um rapaz, um jovem, que havia recebido os sonhos do Senhor. A Bíblia então vai dizer para nós que nesse dia, quando José vai ao encontro dos seus irmãos no campo, os seus irmãos avistam ele de longe e conseguem identificar: esse é o nosso irmão José. Eles então traçam um plano, e o primeiro plano deles, a primeira intenção, é que eles pretendem matar José. Só que Rúben, irmão mais velho, vai se levantar e vai dizer: não, não vamos matar nosso irmão. Vamos apenas jogá-lo aqui nessa cisterna. E Rúben tinha um plano que depois que passasse esse momento, ele voltaria, pegaria o seu irmão e levaria ele a são e salvo para sua casa, mas no meio do caminho, um outro irmão chamado Judá vai pensar: não, para que a gente vai deixar ele dentro da cova, dentro da cisterna? Está vindo uma tribo ali de ismaelitas, é muito mais interessante ou muito mais vantajoso para nós
vendermos José como escravo, porque assim pelo menos a gente tira algum proveito da situação. A Bíblia conta para nós então que quando Rubem volta e vê que José não está, ele se desespera. E eles então fazem algo, eles pegam a túnica de José que eles haviam arrancado. Uma túnica especial, algumas versões vão dizer que ela era colorida, outras vão dizer que ela era mais longa. Mas a verdade é que essa túnica, ela identificava José. E eles então vão matar um bode, vão mergulhar aquela túnica no sangue, vão enviar aquela túnica a Jacó. E aí é o texto que nós lemos, quando Jacó, ele recebe aquela túnica e ele reconhece, sim, essa aqui é a túnica do meu filho. E ela está manchada de sangue. E ao ver a túnica e ao ver o sangue, e diante do silêncio, porque os irmãos José não tiveram a coragem de reconhecer aquilo que haviam feito, e eles deixam subentendido o que havia acontecido. Jacó então, ele olha para as circunstâncias, ele olha a túnica, ele olha o sangue e ele pensa, realmente, algum bicho encontrou José no meio do caminho, despedaçou e José está morto. E Jacó então lamenta, a Bíblia vai dizer para nós que ele se coloca num lugar de lamento pela morte do seu filho. E ele vai acreditar que o seu filho amado, o filho da sua velhice, o filho que era um milagre, o filho que era fiel, o filho que tinha sonhos, que aquele menino tão amado, ele havia morrido. Agora pense comigo, planejaram matar José de verdade, mas não conseguiram matar. Mas como eles não conseguiram matar, porque Deus não permitiu que matassem, eles vão inventar, eles vão traçar um plano para parecer que José havia morrido. E ao ver as evidências, ao ver a túnica e o sangue, Jacó vai realmente acreditar que José está morto. Mas eu quero que você exercite a sua imaginação agora para imaginar dois quadros e duas cenas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Porque de um lado existe um cenário aonde está a família de José e aonde está Jacó, seu pai, e há um funeral, há alguém lamentando, há alguém chorando a morte de José. Essa cena está acontecendo aqui. Mas enquanto isso, existe uma outra cena, e nessa outra cena, José está caminhando em direção ao Egito. Ele está sendo levado por aquela tribo para ser vendido na casa de Potifar. E enquanto tem um cenário aqui, onde está todo mundo sustentando, falando, ou ocultando a verdade, e outros realmente lamentando a morte de José, enquanto isso, José continua vivo. Ele está caminhando, ele está a cada dia se direcionando, um dia após outro, para estar mais perto do seu propósito. Eu e você precisamos entender que quando José foi vendido, ele tinha aproximadamente 17 anos. E quando José vai reencontrar os seus irmãos e o seu pai, ele já tem 39 anos. Você conhece a história, muita coisa aconteceu até que eles se reencontrassem. Mas eu e você, nessa manhã, precisamos entender que durante 22 anos, Jacó acreditava que José estava morto. Durante 22 anos, ele acreditava que José estava morto. E os seus irmãos, mesmo sabendo que ele não havia morrido, deviam imaginar, José já deve ter morrido. E se José não morreu, o seu sonho morreu, porque ele está distante, ele não está mais perto de nós. E durante 22 anos, todos acreditavam que José estava morto. Mas durante 22 anos, José estava vivo, vivendo um dia de cada vez, suportando os processos que ele precisou suportar. Mas a cada dia, independente das evidências, independente do que acreditavam, independente do que pensavam, independente do que falavam, José permanecia vivo. E ele estava a cada dia caminhando em direção ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Eu vim aqui te dizer que muita gente pensou que a igreja ia morrer no meio da pandemia. Mas não morreu, não. A gente está aqui. A gente está vivo. A gente está de pé. Eu quero te dizer que tem muita gente que pode olhar para a sua história e dizer: ah, mas a situação dele é muito difícil. A situação dela é muito difícil. O sonho dela é grande demais. Isso não vai dar em nada. Tem muita gente olhando para você
acha que é fácil? Tá todo mundo no sepultamento de José. Alguns estão alegres com a morte dele. Outros estão chorando porque ele morreu. Mas enquanto isso, José está vivo. Enquanto isso, José está vivo. Enquanto isso, José está vivo. Você tem que entender isso nessa manhã. Tem gente chorando a morte de José. Tem gente se alegrando com a morte de José. Mas enquanto isso, José está vivo. Ele está caminhando. E a cada dia, ele está mais perto de alcançar a promessa de Deus. Só que aí eu preciso olhar para a história de José e tentar aprender com ele como que ele conseguiu se manter vivo, mesmo diante de tudo que ele estava passando. E a primeira coisa que José vai ensinar para nós, e fique tranquilo, não há nada de excepcional ou que você não tenha ouvido nessa mensagem, mas eu creio firmemente que o Senhor quer te levantar nessa manhã. A primeira coisa que José vai me ensinar, se eu quero permanecer vivo, o que manteve José vivo quando todo mundo achava que ele estava morto, a primeira coisa foi a sua fidelidade a Deus. Você conhece a história e você sabe que José foi vendido para a casa de Potifar, e ao chegar lá, a mulher de Potifar fez de tudo para que José caísse nos seus encantos. Mas mesmo sem ter ninguém olhando aquela situação, mesmo sem ter nenhuma testemunha, a Bíblia vai dizer para nós que José, diante da tentação e diante da possibilidade de ser infiel a Deus, ele foge e deixa a sua túnica para trás. Aquela mulher vai pegar a túnica de José e vai usar como evidência de que José havia na verdade tentado abusar dela. E perceba, mais uma vez, pela segunda vez, pegam a roupa de José para dizer que aconteceu com ele algo que não aconteceu. Por causa dessa mentira, por causa do que aquela mulher inventa, você sabe que José vai ser lançado dentro de um cárcere injustamente. Só que mesmo correndo risco, mesmo sabendo o que estava acontecendo, José, ele não pensa duas vezes. Ele foge, porque ele não quer pecar. Ele não quer ser infiel ao Senhor. Só que eu e você precisamos aprender algumas coisas, porque pense comigo, José não tinha muita coisa a perder nesse momento. Ele era só um escravo, a sua família toda achava que ele estava morto. Não havia muita coisa em jogo para ele. Ele podia muito bem ceder à tentação e ter pelo menos algum tipo de prazer no meio de tanta dificuldade. Não tinha ninguém olhando, não havia ninguém para testemunhar do que estava acontecendo. Ele podia muito bem se render por um tempo e dizer: eu já passei por tanta coisa, a vida já está tão difícil, quer saber? Eu vou fazer mesmo, eu não quero nem saber o que está acontecendo. Já deu ruim, ninguém acredita em mim, então eu vou mesmo fazer o que eu estou afim. Mas José não. José entende que se ele quer se manter vivo, ele não pode negociar a sua fidelidade a Deus. Se ele quer se manter vivo, ele não pode negociar a sua fidelidade a Deus. A mesma coisa aconteceu com Daniel e seus amigos, nós ouvimos isso nessa manhã. A Bíblia vai dizer para nós que mesmo estando na Babilônia, sem nenhuma perspectiva de retorno, porque eles eram cativos e provavelmente iriam morrer cativos na Babilônia, a Bíblia vai dizer para nós que aqueles jovens, eles decidem no seu coração de que eles não vão se contaminar. Sabe por quê? Daniel e seus amigos sabiam que para se manterem vivos num cenário de morte que era a Babilônia, eles não podiam negociar a sua fidelidade a Deus. Como nós ouvimos nessa manhã, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e todo mundo achava que estava morto, mas não estava morto, estava vivo. Daniel foi lançado na cova e pela manhã o rei foi lá chamar por Daniel, achando que ele estava morto. Pensaram que ele estava morto, mas ele estava vivo. Ele estava vivo, ele estava vivo, porque ele não negociou a sua fidelidade a Deus. Todos nós passamos momentos difíceis.
Todos nós vamos passar experiências aonde a nossa fé fica frágil, aonde nos sentimos sozinhos, aonde nos sentimos distantes. Mas nesse momento, jovem, escute esse alerta no seu coração. Quando tudo estiver muito difícil e parecer que não há saída para você, não negocie os seus princípios. Não negocie os mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Se você for fiel, Satanás não pode tocar na sua vida. É isso que você precisa entender. Se você for fiel, Satanás não tem autorização para tocar na sua vida. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você peque. O diabo quer que você quebre princípios. O diabo quer que você vacile. O diabo quer que você pise na bola. Sabe por quê? Se você fizer isso, você abre uma brecha para que ele entre na sua vida e faça uma bagunça. Mas enquanto você caminha em obediência, podem tentar, podem falar, podem espalhar que você morreu, mas o diabo não pode acabar com a sua vida. Podem pensar que você morreu, mas não podem te matar. Não podem te matar. Enquanto você caminha em fidelidade, o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas enquanto você é fiel, os anjos do Senhor estão ao teu redor, acampando a sua vida e guardando você por causa da tua fidelidade. Eu quero que você repita comigo: para me manter vivo. Repita, vamos lá. Para me manter vivo, eu não posso negociar a minha fidelidade. Enquanto você for fiel, pode ter fornalha, pode ter cova, pode ter cisterna, pode ter prisão, pode ter mar revolto, pode ter acusação, pode ter injustiça, pode ter mentira, pode ter calúnia, pode ter muita coisa acontecendo, mas não poderão te matar, não poderão te matar, não poderão te matar, porque a tua fidelidade é escudo contra aquele que quer acabar com a tua vida. A tua fidelidade a Deus é escudo contra as armas do inferno contra você. A segunda coisa que José vai me ensinar, se eu quero permanecer vivo mesmo quando estão pensando que eu morri, é que eu não posso perder a minha dedicação diante dos homens. Se você quer se manter vivo, não perca a sua dedicação diante dos homens. Não seja negligente com aquilo que é colocado na sua mão. Eu fico me colocando no lugar de José, e eu penso que depois de ser traído, depois de ser vendido, depois de ser injustiçado, depois de ser lançado em tantas situações, ele teria todas as razões, todas as desculpas para se revoltar, sim ou não? Sim ou não, jovens? Ele tinha ou não tinha motivo para chutar o pau da barraca? Tinha. Só que esse é o problema de uma geração que é cheia de mimimi, que qualquer coisa que acontece fala: cansei, não estou mais afim. Não me viram, não me enxergaram, não aplaudiram, não elogiaram, não reconheceram. Então eu não quero mais, eu não faço mais, eu não estou mais aí, eu cansei, não estou afim, vou fazer outra coisa. Só que uma das maiores lições de José para mim e para você é que ele não permitiu que as dores, as decepções e as frustrações tirassem dele a excelência em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que José prospera em tudo. Tudo que ele coloca a mão cresce. Tudo que ele coloca a mão dá certo. Aonde ele chega, ele se destaca. Aonde ele chega, as pessoas reconhecem que há nele algo diferente. Sabe por quê? Escuta e segura isso aí. Se
destacar dentro da casa do pai é fácil. Se destacar quando você é o queridinho do papai é fácil. Mas se destacar quando você é escravo, se destacar quando você está dentro da prisão, se destacar quando você está numa situação onde não há nenhuma perspectiva de melhora, aí é só para quem tem vontade de viver, é só para quem não aceita a morte, é só para quem não aceita que vai morrer. Um dos maiores problemas nossos é que quando alguém tenta matar algo na nossa vida, muitas vezes a gente permite. A gente se rende e pensa, não adianta lutar, para que eu vou lutar? Eu não tenho mais razões para lutar. A gente se decepciona e pensa que não vale mais a pena lutar ou se dedicar. Só que eu vim aqui, nessa manhã, dizer para você, não aceite a morte que estão falando sobre você. Não aceite. Chega de reclamar, chega de se vitimizar, chega de mimimi. José está me ensinando que se eu quero permanecer vivo, eu preciso ser dedicada, eu preciso ser excelente, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso entregar tudo que eu posso, tudo que eu tenho. Eu e você precisamos entender que se um dia José chegou diante de Faraó e a sua vida foi mudada, foi porque ele não foi negligente ou irresponsável quando ele estava dentro da prisão. José só teve a oportunidade de aparecer diante do rei porque um dia ele estava preso. Apareceu um copeiro, apareceu um padeiro, e mesmo ele tendo todas as razões para dizer, problema de vocês, eu não quero nem saber do que vocês estão sonhando, eu já tenho problema demais, eu já estou aqui sem merecer estar aqui, então cada um com seus problemas. José diz, não, me conta o sonho de vocês, que eu vou pedir a Deus e ele vai dar a interpretação. É porque José é excelente dentro da prisão que um dia ele é lembrado no palácio. É porque José é excelente dentro da prisão que um dia ele é lembrado dentro do palácio. Tem gente que nunca vai chegar diante do rei porque não consegue ser responsável nos momentos difíceis, porque não consegue honrar, porque não consegue valorizar os pequenos começos. Sabe o que eu preciso te dizer? Você precisa aprender a engolir a frustração. Você precisa aprender a engolir a traição. Você precisa aprender a engolir a decepção. Você precisa aprender a engolir a injustiça. Você precisa aprender a engolir os momentos difíceis e não permitir que essas coisas te tornem uma pessoa amargurada, irresponsável, que não honra aquilo que é colocado diante de você para fazer. Eu tenho uma mensagem para uma pessoa aqui, eu não sei quem é não. Mas tem um jovem aqui que o seu pai saiu de casa e você está muito revoltado. Você está muito revoltado dizendo, eu não quero mais saber de nada. Se ele pode fazer o que ele quer, eu também posso. Se ele escolheu abandonar a nossa família e ir embora, eu não quero mais me responsabilizar por nada. Eu vou chutar o balde. Tem um rapaz aqui, para quem Deus está falando algo, escute isso. Você escolhe se você vive ou se você morre. A mensagem do Espírito Santo para você que está assim nessa manhã é: não deixe a revolta consumir o seu coração. Ei, seja excelente, faça a sua parte. Posso te dizer uma coisa? Prove para as pessoas que comemoraram a sua morte de que elas estavam enganadas a teu respeito. Prove para aqueles que disseram que tinha acabado para você. Prove para eles que eles estão enganados a teu respeito, que eles não sabem quem você é de verdade. Prove para eles. Ei, você não é
é chamado para ser excelente só quando está numa situação favorável. Isso é fácil. Você tem que ser excelente quando tudo está difícil. Sabe por quê? Excelência não tem a ver com a situação que você está. Excelência tem a ver com o teu coração. Excelência não é aquilo que você faz, mas excelência tem a ver com quem você é. Se você foi chamado com um espírito excelente, não importa aonde você está. Pode ser na casa de papai, pode ser dentro da cisterna, pode ser na casa pode ser escravo, pode ser dentro da prisão, pode ser no palácio, pode ser aonde for. O que você fizer vai manifestar a excelência que Deus colocou dentro do seu coração. Segura aqui comigo uma reflexão rápida. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, amém? A história de Davi é linda, mas tem um momento da história de Davi muito difícil. Quando Davi está sendo perseguido por Saul, a Bíblia diz que ele tem que fugir para viver. E quando ele é fugitivo, sabe o que acontece? A Bíblia diz que há um momento da vida de Davi onde tudo que ele pode fazer, eu estou falando de Davi, o cara que matou Golias com pedra e com funda, ele era o cara. Mas houve um momento dele, depois disso tão difícil, que ele tem que fugir. E sabe o que tem de tarefa para Davi fazer? Liderar. É assim que a Bíblia vai dizer. Liderar um grupo de homens desgostosos. Cara, pensa comigo. Eu sou Davi, eu fui ungido rei. Eu venci Golias, eu tocava harpa, o demônio saía. Ei, eu sou o cara. Eu, Davi, vou liderar um bando de homem desgostoso que ninguém dá valor. Mas excelência não tem a ver com situação. Excelência tem a ver com coração. Excelência tem a ver com caráter. Davi olha e pensa, o que tem? É homem que ninguém está dando valor para liderar? Beleza, vambora, tô dentro. E sabe o que é interessante? Eu não sei se você já acompanhou esse raciocínio, mas são esses homens que ninguém dava nada que Davi vai liderar no seu momento mais difícil. É desses homens que Davi faz um exército. E sabe o que mais? É esse exército que conduz Davi até o trono, primeiramente em Judá. É esse exército que lá atrás não passava de um bando de homens sem propósito e sem valor. É esse exército que Davi formou, que vai vencer os descendentes de Saul e vão levar Davi até o trono de Israel. Eu acho que você não conseguiu entender ainda. Se Davi tivesse negado liderar aqueles homens que pareciam não ter valor, lá na frente não tinha exército para colocar ele no trono de Israel. Lá na frente não tinha ninguém com ele. Você precisa dar valor às etapas da sua vida, porque excelência não tem a ver com posição. Excelência tem a ver com o coração. Davi é excelente no pasto. Ele é excelente tocando harpa. Ele é excelente contra Golias. Ele é excelente servindo ao rei. Ele é excelente como fugitivo. Ele é excelente como rei. Porque se você, jovem, se você quer permanecer vivo, seja excelente. Em nome de Jesus. Toda frustração que tem tomado conta do teu coração e tem dito para você, não adianta, não vale a pena lutar, não vale a pena me dedicar, ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém dá valor pro que eu estou fazendo. Em nome de Jesus, joga isso de lado nessa manhã e comece a dizer para você, ainda que pensem que eu morri, eu estou vivo e eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o melhor, aquilo que vier à minha mão, eu vou fazer com excelência. Aleluia. Você quer permanecer vivo? Não negocie a sua fidelidade, porque é a sua fidelidade que te protege dos ataques de Satanás. Você quer permanecer vivo? Seja excelente em qualquer situação, porque nos momentos mais difíceis
Você está construindo o caminho que vai te levar aonde Deus quer te levar. Você quer permanecer vivo? Tenha convicção. Escute o que eu estou dizendo. Tenha convicção do seu propósito. Tenha convicção do seu propósito. José foi invejado. José foi traído. José sofreu com mentiras. José foi injustiçado. José colheu ingratidão. Mas ele não desistiu. Gente, sério. Sério mesmo. Ele passou por muita coisa, mas ele não desistiu. Sabe por quê? Porque quando a gente olha a história, quando a gente olha como José se comporta, a gente vai perceber e entender que José tem convicção de que os sonhos que ele tem não são seus, mas são de Deus. Ele tem convicção que aquilo que ele recebeu não é aquilo que ele quer ter, mas é aquilo que Deus tem para ele. É a convicção de um propósito. Tudo tinha um propósito. E é confiado nesse propósito que José se move. Gênesis capítulo 45. A partir do verso 5, quando José vai se dar a conhecer aos seus irmãos lá na frente, ele vai dizer assim: não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me colocou aqui no Egito por pai a Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. E José vai dizer: vocês podem ter pensado que estavam me matando, vocês podem ter pensado que estavam acabando com os sonhos de Deus para minha vida, vocês podem ter pensado que estavam fazendo alguma coisa, mas enquanto vocês traçavam planos, Deus tinha planos maiores. E foi Ele que me mandou para cá. Ele me mandou para cá porque vai vir fome. E se eu não estiver aqui, não tem ninguém para sustentar, não tem ninguém para manter a vida da nossa família. Nos dias mais difíceis, só teremos força para permanecer vivos se nós formos guiados pelos propósitos de Deus, e não pelos nossos sonhos, e não pelos nossos projetos. Grave isso aí, ó, segura essa palavra para o seu coração nessa manhã. A sua visão é muito limitada. Deus vê muito além. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jovem, você pode ter sonhos, e seus sonhos podem trazer para você tesouros passageiros que a traça corrói, que esse mundo consome. Mas os propósitos de Deus para a sua vida, eles têm resultados eternos. Eles têm um peso de glória eterna que a traça não pode comer, que o fogo não pode consumir, que ninguém pode parar, como está em 2 Coríntios capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Deus tem para você, os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Nossos sonhos podem trazer conforto e bem-estar para a gente, mas os propósitos de Deus manifestam o reino. Os propósitos de Deus manifestam a grandeza do Senhor. Quem é guiado por um propósito permanece vivo. Quem é guiado por um propósito permanece vivo. Moisés passou 40 anos no deserto. Tá todo mundo achando lá no Egito que Moisés está morto. Tá todo mundo pensando: Moisés fugiu daqui há muito tempo, já morreu. Já está há tanto tempo longe daqui que já morreu faz tempo. Mas um dia, ele está no deserto, Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente. E ele aparece para Moisés para lembrar: ei Moisés, você tem um propósito.
você nasceu para libertar o meu povo da opressão. Você nasceu para ser libertador da nação de Israel. E mesmo todo mundo achando que Moisés estava morto, ele estava vivo. E sabe o que eu fico imaginando, gente? Imagina comigo, tá todo mundo no Egito, 40 anos que não vê Moisés. De repente Moisés vem andando, cajado na mão. Cajado na mão. E tá todo mundo olhando e pensando, mas quem é esse? É Moisés? Não, Moisés morreu. Não, eu tô vivo. Não, cara, você morreu há muito... Não, morri não, eu tô vivo. Não, Moisés está morto. Faz tempo que a gente não tem notícia de Moisés. Ei, não é porque teu nome não está sendo falado que você morreu. Não é porque você não está sendo visto que você morreu. Não é porque você não está aparecendo que você morreu. O teu propósito te mantém vivo. Um dia Moisés chega. Ele chega com o cajado na mão para dizer: eu vim cumprir o meu propósito. Eu vim libertar o povo da escravidão. Oh, aleluia! Você pode adorar ao Senhor nessa manhã? Você também tem um propósito, jovem. Tem algo que Deus quer fazer através da sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua área profissional. Tem gente aqui que tem que ser médico. Sabe por quê? Porque tem um propósito para você cumprir lá dentro do hospital. Tem gente aqui que vai ser psicólogo. Por quê? Porque tem um propósito que Deus quer cumprir através de você em cada paciente que sentar na tua mesa de consultório. Tem gente aqui que vai ser professor. Sabe por quê? Deus tem um propósito para cada aluno que sentar na sala de aula que você tiver. Ei, Deus tem um propósito para a sua vida. E é a certeza, é a convicção desse propósito que vai te manter vivo quando tudo parecer contrário. José entendeu que ele não podia se entregar. Você acha que ele não teve vontade? Teve, ele era ser humano, gente. Mas ele sabia que não podia se entregar, porque não era sobre o seu sonho, não era sobre salvar a si mesmo, era sobre salvar a sua casa, era sobre salvar o seu povo, era sobre ser libertador, era sobre ser resposta, era sobre ter uma missão. E é por isso que José vai permanecer vivo e de pé. Vivo e de pé. 22 anos pensando que ele morreu, que acabou, que não tem jeito. Mas ele está vivo, ele está de pé, ele está posicionado, ele sabe que ele tem uma missão. A palavra de Deus para você nessa manhã é: permaneça. Permaneça vivo, mesmo quando tudo der a entender que acabou. Permaneça de pé, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Você que pode estar aqui cheio de decepção, cheio de tristeza pela tua história, pela tua família, pelos teus amigos, pela tua liderança, por quem quer que seja. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Não coloque as suas dores acima dos seus propósitos. Não coloque as suas dores acima do seu propósito. Não deixe as leves e momentâneas tribulações tirarem de você o propósito que é eterno e que ninguém pode tirar. Ei, tá doendo? Tá difícil? Tá apertado? Tá complicado? Não pode parar, porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Ele tem na sua vida. Você quer ficar vivo? Quer se manter vivo? Mesmo as pessoas achando que você morreu? Eu vou repetir. Ai, Satanás está furioso nessa manhã. Tem tanta morte sendo celebrada no inferno. Mas essa morte que está sendo celebrada no inferno vai se transformar em vida nessa manhã.
Você quer permanecer vivo? Não negocie a sua fidelidade. Obedeça, mesmo sem ninguém olhar. Obedeça, mesmo que ninguém esteja vendo. Não quebre princípios. Não quebre princípios. Você quer permanecer vivo? Não abra mão de ser excelente. Ah, mas ninguém vai aplaudir. Não interessa. Você não faz para homens, você faz para o Senhor, e Ele está vendo a tua dedicação. Você quer permanecer vivo? Seja guiado pelo seu propósito. Ei, não é só por você, não é sobre você, é para todos aqueles que vão ser alcançados através de você. Ei, eu vou dizer isso para você, jovem. Não é apenas sobre você, mas é sobre todos aqueles que Deus vai tocar, Deus vai alcançar através da sua vida. Eu vou terminar. Salmo capítulo 20, versos números 7 e 8. Davi vai dizer assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, eu e você, com Jader de 2022, eu e você, faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns se encurvam e caem, uns aceitam a morte que foi anunciada, uns se deixam ser vencidos pelas palavras e pelas expectativas, mas nós que estamos aqui hoje, com Jader de 2023, nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns tropeçam e caem, mas nós permanecemos, nos levantamos e estamos de pé. Ei, eu quero te dizer, durante 22 anos acharam que José estava morto, mas ele estava vivo. Ele estava vivo. Ele estava vivo. E ele não estava apenas vivo, ele estava de pé. Ele estava posicionado. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, cumprindo a missão que Deus tinha para ele. Deus quer que você saia daqui nessa manhã posicionado, de pé, como ele disse a Ezequiel capítulo 2 verso 1: ei, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu quero te convidar para que você se coloque de pé agora.